Olá, começa agora um novo Direto ao Ponto, com mais tempo, um novo horário começando às 20h15. Você vai ter 3 blocos agora, com 2 entrevistados para trazer mais informação, mais conhecimento para o agronegócio e para você. Está aqui no estúdio de Brasília hoje o deputado Sérgio Souza, que é lá do Paraná. Seja bem-vindo, deputado, que também é o relator da MP 867. Obrigado, Maguila. Vamos ter a oportunidade neste tempo e num horário privilegiado, né, para que o cidadão brasileiro, especialmente o produtor rural, conheça o que é e o quanto impacta na sua vida de proprietário rural a MP 867. Tá certo, e também está aqui nos nossos estúdios Vicente Silva, que é o consultor de meio ambiente da Frente Parlamentar da Agropecuária e também outras pessoas aí que mais têm conhecimento da questão ambiental do Brasil, já passou pelo Ministério do Meio Ambiente. Vicente, realmente para nós é um prazer ter alguém do seu gabarito aqui. Eu também que agradeço, Maguila, pelo convite. Vamos falar desse tema que é tão importante para o agronegócio do nosso país. Tá certo. Deputado, você está falando que é muito importante essa medida provisória. Por que ela é importante? Bom, vamos lá, né, Maguila? O Código Florestal, ele vem para dar segurança jurídica ao homem do campo, para que ele possa produzir sem que tenha dentro da porteira dele ou da porteira para dentro um agente do ambiental, do Instituto Ambiental, no caso do Paraná, o IAP, uma polícia ambiental, um IBAMA, para que ele produza e comercialize com garantia os seus produtos. Ele veio lá em 2012, eu na época estava no Senado e participei de todas as comissões do Senado para debater o tema. No entanto, de 2012 até 2019, nós estamos implementando ainda esse Código Florestal. Tinha um prazo para o cadastro ambiental rural, que venceu no final do ano passado, e muitos estados brasileiros, principalmente o Nordeste, tem um percentual significativo de produtores que não fizeram o CAR. E tem também o PRA, que é o texto original da medida provisória. O PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, ele é devido por aquele que tem passivo para recompor de florestas na sua propriedade. Deputado, só para a gente entender, o CAR é um ato declaratório. Eu vou lá e declaro quanto que eu tenho de área, quanto que eu tenho que eu desmatei, ou seja, só que daí, se eu tenho, eu desmatei demais, tem 100 hectares que eu ampliei. Aí que vem o PRA, que seria como eu vou recuperar aquela área, seria isso? Perfeito. O PRA é para quem tem passivo para regularizar. Quem não tem passivo, o CAR já é o suficiente. No entanto, muitas unidades federativas do Brasil não implementaram o programa de regulação ambiental. Então, o produtor não consegue avançar. E tinha um prazo que venceu agora no final de 2018. Vem a medida provisória e prorroga para o final de 2019, podendo ser reprorrogado por decreto até o final de 2020. E no debate que nós tivemos na frente parlamentar, com o Vicente, com a OCB, com agentes do governo, nós entendemos que a prorrogação simples do PRA não resolve o problema. E se chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, os estados não implementarem um programa de regularização ambiental, vamos prorrogar de novo? É uma corrida contra o tempo, como está acontecendo agora, porque a não regularização ambiental implica na cobrança das multas, ou a possibilidade de aplicar multas por supressão irregular de vegetação em áreas que não tinham autorização, né? Então, a ideia da medida provisória, central dela, é nós tornarmos perene tanto o CAR quanto o PRA. No entanto, o PRA você cria um mecanismo dando um prazo para os estados implementarem. Caso os estados não implementarem, vai valer o programa do governo federal. E o programa do governo federal já está vigente, muitas unidades federativas fizeram opção por ela. E o programa do governo federal é quem vai fazer a notificação ao produtor. E a partir da notificação ao produtor é que começa a contar um ano. Então, antes da gente entrar nessa seara toda, eu quero que o Vicente explique para a gente o seguinte. Vicente, quando a gente conversa com o produtor lá no campo, esse que está nos assistindo, muitos deles têm multa. Né? Você anda lá, no Brasil inteiro tem a tal da bendita multa. O produtor tomou a multa do IBAMA, tomou a multa do órgão estadual. E o produtor ele está achando que, tipo assim, a hora que eu fizer o PRA, eu fico livre da multa. É isso? Não, não é exatamente isso, porque a multa é digamos, uma punição por alguma infração que ele sofreu em algum momento. E o passivo, que é utilizado a ferramenta PRA para corrigir algum passivo na propriedade.
Agora, nesta MP que o deputado acabou de relatar, tem um artigo, né, que é o 42 do Código, que vai realmente fazer a conversão das multas sofridas antes de 22 de julho de 2008 para aqueles casos em que era em área de uso alternativo do solo, essas serão convertidas no momento em que ele efetivamente fizer a correção pelo PRA do passivo existente. Aí sim, neste caso sim. E quais que não estão neste caso? Não estão neste caso, é aquelas outras infrações, por exemplo, em APP ou em reserva legal, né, ou, digamos, em recursos hídricos, então está fora desse caso. No caso do artigo 42 do Código, que está nessa MP que o deputado relatou, é exclusivamente para as multas ocorridas antes dessa data em áreas que ele poderia utilizar, que a gente chama de uso alternativo do solo. É para fazer justiça a ele, porque essa multa muitas vezes foi dada pelo órgão ambiental porque ele não tinha autorização e, embora tendo pedido, o órgão, por uma razão ou outra, não concedeu a autorização. Mas a área que foi objeto da multa era e continua sendo efetivamente de uso para a produção agrícola. Agora, deputado, eu faço uma pergunta, não sei se o senhor vai me responder, o Vicente Cislar, né? O produtor, por exemplo, tem produtor que ele abriu a propriedade lá no ano de 2000, tá certo? Ele estava lá, ou seja, no Paraná, ou seja, no Mato Grosso, ele abriu em 2000. E naquela época, você tinha um outro código, né, que permitia que se abrisse 80%, por exemplo. Aí depois mudou-se para 65%, no caso do Cerrado, né? Aí esse produtor, querendo ou não, ele não é permitido que ele fique com os 80%, ele vai ter que se adequar. Ele, quando ele fez o CAR, agora ele vai fazer o CAR, ele vai estar considerando lá, ele vai apresentar e vai estar dizendo, olha, ele tem 80% aberto. Esse produtor, como é que fica a situação dele? Ele vai ter que recuperar esses 15%, ou ele vai poder compensar, comprar numa outra área, ou daí ele vai sofrer uma multa? Olha, tem aí um preceito dentro da interpretação jurídica das leis que, em caso de legislação ambiental, não há direito adquirido. Então, esse é um dos conceitos que tem ali. No entanto, o Código Florestal sancionado, entrou em vigor em 2012, ele traz lá no artigo 68, no caput do artigo, dizendo o seguinte, que para efeitos desse código, vale a legislação vigente à época. Para o Cerrado, é 2009, é isso, Vicente? Para a Mata Atlântica é 65, é 34, para a Amazônia, não lembro que ano que é. E aí o que vem? Inclusive uma sugestão da Frente Parlamentar Agropecuária, com uma ajuda muito grande do Evaristo, nosso parceiro da Embrapa, uma emenda apresentada pelo presidente Alceu Moreira, da FPA. Isso. Nós fizemos um escalonamento no artigo 68, com incisos, dizendo qual lei vale para qual bioma. Para trazer aí uma segurança jurídica, porque hoje os tribunais, especialmente o STJ, têm uma interpretação divergente com relação a qual lei era vigente para a Mata Atlântica, se era de 24, se era de 65, se era o de 2009, e nós sabemos que está muito claro que cada uma dessas leis se referiu a um bioma. E o código lá de 24... Seria a questão da área consolidada daí. Perfeito. Isso. E o Código de 24, ele trazia uma reserva para fins energéticos. Era madeira para o cara fazer casa, para ele fazer lenha, para a propriedade. Ele não falava aquilo para fins ambientais. Somente em 65 é que o Código fala de reserva ambiental. Posso completar? Claro, por favor. São os marcos temporais que o deputado acaba de citar, são importantes dessa MP que ele relatou. Que é o seguinte, né, nós temos marcos bem definidos. 1934, o primeiro código, depois veio de 65, depois veio uma lei em 89, depois veio em 86 uma medida provisória e que foi sendo prorrogada até 2001. Então, nesta medida provisória, que está aprovado lá no conjunto das emendas, fixas esses marcos temporais. Isso é importante porque você afasta aquelas dúvidas que haviam sobre qual o percentual de vegetação nativa que deve ser mantida em cada propriedade. Em cada bioma também. Em cada bioma também, porque há hoje decisões, às vezes mandando reconstituir,
né, isso resgata, por exemplo, o artigo 68 do Código, né, que fala de áreas consolidadas. É justamente para isso. Para que o produtor tem que entrar na justiça para conseguir isso. Não. Agora com essa definição, com clareza dos marcos temporais, né, a gente vai saber exatamente no PRA. No PRA, qual é o percentual que ele deveria ter ou que ele deve ter naquelas datas. Porque tinha muita coisa que estavam cobrando também, na época do Código, me lembro, que era a questão também da averbação. Por mais que o cara desmatou em 2000, se ele não tinha averbado, não valia. Isso que é ridículo, né? Ou seja, o fato de você ter averbado ou não, você tem imagem, você tem tudo, vai valer mesmo não tendo averbado? Sim, porque aí é o percentual vigente da lei da época, né? Se o código, por exemplo, na região norte falava de no mínimo 50%, né? Então o proprietário terá que ter até 2001, que falava isso, da 2166, que é a medida provisória que foi estabilizada. Eu vou pedir um minutinho, que esse assunto é importante. Isso. Nós vamos um breve intervalo e já voltamos. Sai daí. De volta direto ao ponto, falando com o deputado Sérgio Souza e também com o Vicente Silva, que é consultor da Frente Parlamentar. Vicente estava falando aí da questão do marco temporal, né? Então, conclui para nós essa questão. Então, um dos pontos que eu diria importante dessa MP 867, né, relatado pelo deputado, é que a fixação dos marcos temporais é importante para afastar qualquer dúvida jurídica ou insegurança jurídica que vinha ocorrendo em relação ao percentual de vegetação nativa protegida na época da lei vigente na época, né? Que aí a gente cita os marcos mais importantes, que foi o Código de 34, o Código Florestal de 65, depois uma lei de 1989, depois a medida provisória 2166, que foi sendo republicada até 2001. Nesta MP, esses marcos estão muito claros, ou seja, o proprietário saberá qual é o percentual que ele deve ter ou que ele deveria ter no tempo desta lei vigente. Ou seja, a gente agora evita que a judicialização do quanto ele deve recompor ou não da sua propriedade. Vicente, ali é bom que a gente explique aqui ao nosso telespectador, Maguila, para entender que nós não estamos mudando nada da essência do Código. Nada. Tudo aquilo que está consolidado no texto original do Código, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, está sendo mantido. O que nós fazemos é aclarar em alguns pontos o qual é a regra que deve ser, no caso do artigo 68, que há uma interpretação divergente dentro do Poder Judiciário, inclusive dentro do próprio STJ, tem ministros decidindo, não, vale o Código 34, vale o de 65, não, a lei de 89. Isso é muito ruim, traz uma insegurança jurídica. O IBAMA está multando por conta disso, de acordo com a interpretação. O Ministério Público, alguns agentes ministeriais também estão fazendo ações nesse sentido. Então, nós tentamos deixar claro. No que diz respeito a PRA e CRA, também, nós não mudamos nada de regras. Nós não estamos... Aqui alguns estão dizendo assim, não, vocês estão dando anistia. Não há anistia. Não, está fazendo justiça, porque, né, deputado, a gente tem que pensar. Vamos pegar por onde começou a colonização brasileira. Você pega lá pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, ou mesmo na Bahia lá. Então, você pega lá para Salvador, deve ter propriedade que é aberta 100%. Né? Porque naquela época, imagina, foi aberta no descobrimento do Brasil, próximo. Então, neste caso, como é que você vai mandar aquele cara recompor? Mas, Maguila, se na época, no caso do Sul, por exemplo, a reserva legal era 20%, ele vai ter que recompor para chegar nos 20%. Isso é obrigatório, ele vai ter que fazer isso. Ninguém está anistiando, você desmatou 95%, agora você não tem que fazer. Não, a área consolidada para os pequenos, até 4 módulos, aí se consolidou no Código, isso não precisa recompor. As pequenas propriedades, mas acima de 4 módulos rurais ou fiscais, né? Tem rural e tem fiscal. Módulos fiscais não é obrigatório a recomposição. Só a APP daí, né? E a gente também aclara um pouco dentro da medida provisória de que isso pode ser feito dentro do bioma,
que foi o que decidiu o legislador quando da votação do Código Florestal. Deputado, vamos explicar bem, né, com relação ao CAR. Então, o CAR realmente foi separado o CAR do PRA, então por que isso? E esse CAR, por exemplo, também até hoje aí não se conversa, quer dizer, um estado está para o estado, por exemplo, Mato Grosso não conversa com o nacional e fica, então tem sempre que prorrogar. Quando que a gente vai conseguir consolidar isso? Bom, não veio na medida provisória, no texto encaminhado pelo governo, não vem prorrogação de CAR. No entanto, a Frente Parlamentar Agropecuária, o Parlamento Brasileiro, recebeu várias emendas na medida provisória, sugerindo que houvesse também a prorrogação do cadastro ambiental rural. E que essa prorrogação não fosse assim, para mais um ano, mais 2 anos. Não, que fosse para sempre. Porque CAR, cadastro ambiental rural, quando você deixar uma herança e os herdeiros subdividir a propriedade, necessariamente terá que ter um novo CAR para cada uma das propriedades. Se você compra o terra do vizinho e faz uma unificação de propriedade, terá que fazer um novo CAR. E na lei não permitia, porque o prazo foi até o final de 2018. Então o que nós criamos? Nós criamos que você pode fazer CAR em qualquer momento, daqui a 30, 50, 100 anos, não tem mais prazo. Nós colocamos uma vírgula, dizendo o seguinte: sempre quando precisar, um desmembramento, uma venda, uma junção... Vai fazer o CAR. Mas nós colocamos uma vírgula, porque há benefícios de quem fez o CAR no prazo. E esses benefícios é ter acesso ao crédito rural. E o crédito rural nós sabemos que é com juros equalizados, que o produtor rural ele tem acesso para comprar investimento ou para custeio. E por que nós fizemos isso, Maguila? O produtor rural, especialmente aquele que não tinha condições de custear o georreferenciamento, fazer a implantação desse programa de cadastro ambiental rural, ele teria que ter tido a mão do Estado para ajudá-lo. E em alguns estados não fizeram. O Sudeste, pouco o Centro-Oeste e o Sul, praticamente fizeram, 99% fizeram. Mas quando você vai para o Nordeste, a Bahia, 40% não fez. Mas não é a Bahia de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras, não. Do sertão, é, né? A Bahia do Sertão. O Nordeste, 23%, 24% não fez. Então são aqueles mais pobres que não conseguiram fazer porque não tinham assistência, não tinham informação. E esses não conseguem fazer a sua plantação se não tiver acesso ao crédito rural, principalmente ao Pronaf. O Nordeste, se ficar sem crédito rural, quebra, vai passar fome todo mundo, porque não consegue produzir. Então nós fizemos uma prorrogação do CAR. Vai até quando? Vai até o final de 2019, até o final de 2020. Então prorroga os benefícios do CAR até o final de 2020. E aí o Vicente pode explicar um pouco essa questão do programa do Mato Grosso, por exemplo, que não Vicente, se conversa. mas eu só queria saber o seguinte: se eu peguei e fiz meu CAR, tá certo? O CAR está convertido. Eu fiz o meu CAR, beleza. Se eu nunca mais não vender a propriedade, ou seja, ficar vivo mais 50 anos, e a propriedade for minha, não mexer, não acontecer nada, eu não preciso fazer outro CAR ou vou ter que fazer de novo? Não, pois é. Então, é importante, muito importante explicar isso. Uma das é natural que toda lei do porte do Código Florestal, ao ser testada na prática, né, ela surge a necessidade de algumas correções. E essa oportunidade está sendo feita na 867. Por quê? Porque o CAR, ele estava antes no dispositivo junto com o PRA. O CAR, agora pela MP, vai se tornar uma ferramenta de natureza permanente e não uma ferramenta de natureza transitória, que é o PRA. O PRA, que é um Plano de Recuperação Ambiental, ele existe para você corrigir passivos. Na hora que a propriedade não tiver passivo, o PRA não tem importância nenhuma, até porque não precisa dele. Já o CAR não, como explicou o deputado, ele é uma ferramenta permanente, é um instituto permanente na lei, que toda vez que houver um fracionamento, um espólio, a venda, a substituição, o CAR será refeito, será retificado, será modificado. Então, o CAR é uma ferramenta permanente. E uma das coisas que foi feita nessa MP é justamente dar tratamento próprio, distinto para cada ferramenta, né, que foi feito aí. Então, isso é importante. Se você faz o seu CAR e não houver nenhuma alteração na propriedade, ele será permanente aqui com aquele mesmo número, da mesma maneira que você fez da primeira vez. Lógico. Agora
Me diz uma coisa, deputado, eu fiz o CAR, eu tenho um passivo lá de 100 hectares e eu quero fazer o PRA, para poder regularizar e ficar bacana, não me incomodar mais, que eu não aguento, vamos dizer assim, incomodação com esse negócio. Quero ficar, como diz o outro, limpinho, né, como se diz. E daí? Bom, aí é o seguinte, se o Estado não aderiu ao programa de regularização ambiental do governo federal, ele tem que criar o seu software, o seu programa. Se ele não fez, deve fazer. 9 unidades federativas no Brasil estão com isso preparado. O restante não está pronto. E o prazo venceu no final do ano. Então está prorrogado pela medida provisória, mas nós criamos ali um mecanismo de que o PRA também é perene. Não a perenidade da sua implantação, mas ele é perene para você poder acessá-lo no momento em que você precisar acessá-lo e que você for obrigado. Porque imagine o seguinte, esteve numa das audiências públicas da medida provisória 867, a secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Ela disse o seguinte, no mecanismo que nós montamos para analisar os cadastros ambientais rurais, que é o CAR, nós vamos conseguir analisar em 25 anos todos os CAR. Como é que o produtor rural vai fazer um programa de regularização ambiental se não foi analisado o cadastro dele? É pré-requisito. E se vence o prazo no final do ano, mas vai demorar 25 anos para... Ele vai sofrer multas, sanções? Não pode. Então, o que nós fizemos? Primeiro, que o Estado tem que citar o produtor do passivo que ele tem que recompor dentro do prazo. Daí ele tem um prazo, a partir do momento da citação, ele tem um prazo de 1 ano para fazer o PRA e assinar o termo de regularização ambiental. Isso, 1 ano é mais do que o suficiente, mas ele não será contado esse prazo antes dele ser citado. Porque agora, pode ser que no Mato Grosso... replantar na área, ele também tem um prazo daí. No plano de regularização ambiental que ele vai apresentar como é que ele vai fazer isso. Entendi. Porque olha só que situação, né? Que pode compensar dentro do bioma, por exemplo. O proprietário espontaneamente vai lá no sistema, se inscreve o seu CAR, reconhece que tem passivo, diz que tem o desejo de corrigir o passivo. Que pode ser por compensação fora da propriedade. E quer assinar um termo de compromisso e aderir ao PRA, que é o PRA, né? Mas, no entanto, ele não pode fazê-lo porque o Estado não implementou as medidas complementares para isso. Ou seja, ele, embora declarando espontaneamente de querer fazer a correção dos passivos, não faz ou não pode porque o sistema não permite que ele... E aí ele cai na ilegalidade, ou seja, não tem acesso a crédito e etc. Não pode... Deputado, eu vou pedir só um minutinho, que nós vamos um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí. De volta direto ao ponto, falando aqui hoje sobre a questão ambiental, uma questão importante, né, dessa medida provisória que o deputado está relatando. Deputado, você estava concluindo no bloco anterior um assunto. Só para o nosso telespectador entender um pouco da importância disso tudo. Quer dizer o seguinte, que se você fizer o seu CAR e lá você identificar um passivo ambiental a recompor, necessariamente você não precisa recompor na sua propriedade. E nós estamos discutindo isso também. Você tem que recompor com vegetação do bioma. Você pode pegar uma outra propriedade dentro do bioma. No nosso caso do estado do Paraná, que o bioma é Mata Atlântica. Você tem uma outra propriedade que tem 80% de floresta e a obrigatoriedade de reserva legal é 20%, ele pode comercializar esses 60% e comercializa junto àquele que tem que averbar a matrícula déficit de reserva legal. Então, importante lembrar só que é diferente isso da questão da APP, mata ciliar, que isso tem que ser na propriedade mesmo. Ah, sim, né? Claro, mata ciliar, da APP, aí tem as limitações dos rios e da lei da época também. No entanto, para produtores pequenos produtores menos de 4 módulos fiscais, também a APP é de forma diferenciada. Né? Isso acho que está já bem deputado, claro. vou puxar um outro assunto, que é um assunto muito importante, está bombando aí, né? Bombou essa semana, vai bombar a semana que vem, né? Nas mídias aí, que é a questão da FUNAI. Então, me fala a posição da Frente Parlamentar com relação a essa questão da FUNAI. Bom, até de uma forma coincidente, na sexta-feira passada,
nós estávamos lá numa reunião na cidade de Guaíra, no estado do Paraná, juntamente com o Naban Garcia, que é o secretário de Regularização Fundiária do governo, discutindo demarcação de terras indígenas, porque ali naquela costa oeste, Guaíra, Terra Roxa, há uma invasão, e invasão não só por índios, mas por não índios, especialmente cidadãos do Paraguai que invadiram o território brasileiro. Estamos investigando, inclusive, uma série de fraudes. Mas, na semana anterior, nós percebemos que, dentro da Comissão Especial da Medida 870, que é aquela medida provisória que faz a reestruturação administrativa do governo, que juntou os ministérios, que discute se o COAF vai ficar no Ministério da Justiça ou vai para o Ministério da Economia, também se discute aonde é que vai ficar a FUNAI. Nesta medida provisória, o governo disse que a FUNAI vai para o Ministério da Justiça? Não, da Mares, da Ação Social. Da Ação Social, da Direitos Humanos. E há uma vontade de que volte a FUNAI para o Ministério da Justiça. Nós, da Frente Parlamentares, nós concordamos que volte para o Ministério da Justiça, não vemos nenhuma perda nesse sentido. No entanto, o governo, nessa reestruturação da reforma administrativa, ele criou uma Secretaria Especial de Regularização Fundiária. E essa Secretaria de Regulação Fundiária, ela congrega ali, Vicente, o INCRA. O INCRA não cuida só de assentamentos de sem terra. O INCRA cuida, por exemplo, nós vamos urbanizar uma área rural. Tem que ir lá para o INCRA fazer todo um trabalho de urbanizar a área rural. O INCRA vai fazer regularização fundiária daqueles que detêm a posse, mas não têm o título. É o INCRA que faz e também cuida da reforma agrária dos assentamentos. Delimitação. E tem uma expertise enorme, tem um mapeamento e tem o histórico do Brasil inteiro. Deixa eu tentar entender, então, deputado, porque quem nos assiste também não tem o conhecimento que vocês têm. Então, ou seja, a questão não é a FUNAI. A FUNAI ela pode até ir para onde ela quiser. Claro. A questão toda é a questão da demarcação de terras indígenas. Perfeito, Maguila. É isso. É isso aí. Porque, então, se nós temos um órgão do governo federal que trata de regularização fundiária, por que não demarcações de terras indígenas estar nesse mesmo órgão? E tem uma outra crítica que nós fazemos à FUNAI com relação à demarcação, porque a FUNAI ela tem na sua essência a função de cuidar do índio, da saúde, da integridade física, defesa do território do índio, defesa da educação do índio, das culturas. Lógico, e nós todos defendemos isso. Nós não queremos que índio não tenha a qualidade de vida. Na verdade, o índio hoje não tem, né? Na verdade, hoje o índio ele é explorado, inclusive, por muitos daqueles que dizem que são representantes e defensores dos índios. Nós conhecemos bem a realidade aqui no Brasil, no estado do Paraná não é diferente. Então, o que nós estamos defendendo? Não pode a FUNAI demarcar terras para ela. Não pode. Ela é parte no processo. Tem que ser um órgão independente. Não pode o juiz ser parte no processo e julgar o processo dele. Então, esta defesa de que deve ficar a demarcação de terras indígenas no âmbito dessa Secretaria Especial de Regularização Fundiária é o que nós vamos travar agora na próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados no julgamento, na votação da medida provisória 870. Qual que é a sua opinião, Vicente, disso? Então, é importante lembrar, né, que o INCRA sempre foi o órgão arrecadador das terras devolutas em nome da União. Então, quem realmente cuida, né, de demarcação, delimitação, arrecadação, sempre foi o INCRA, historicamente, no Brasil. Então, eu concordo com o deputado, é por aí, quer dizer, é exatamente nessa perspectiva que o governo propôs que essa matéria afeta o Ministério da Agricultura, ao INCRA, os órgãos vinculados, né? E que a FUNAI fique adstrita à parte, que é cuidar realmente da saúde dos índios e coisa do tipo. Então, eu acho que, de fato, do ponto de vista de arrecadação, demarcação, delimitação, quem tem a expertise sempre foi o INCRA. Agora, eu estou indo para o final do programa, né, eu queria um comentário. É interessante também, eu até estava conversando nos bastidores com o Vicente, né, e o Vicente estava me falando, muitas vezes você tem um baita do ministro, vou pegar o exemplo do ministro do Meio Ambiente. Né? Sim, eu acho que faz tempo que a gente não tem um ministro assim, tão comprometido, com a cabeça tão boa, né, pelo meio ambiente, mas pelo que é justo, pelo que é certo. Né? Mas, por outro lado, não é tão simples. Não adianta você botar um ministro, seja a Tereza Cristina, seja o ministro do Meio Ambiente, que não quer dizer que as coisas vão funcionar
porque a gente acha que vai funcionar, porque tem todo um ministério instalado. Maguila, eu vejo assim, um bom ministério do presidente Bolsonaro. Pega o Moro, você pega o Tarcísio nos transportes, pega a Tereza Cristina na agricultura, ministro do meio ambiente, você tem o Guedes na economia, você tem um bom ministério, o próprio Onyx na Casa Civil. Acontece que isso está virando uma torre de Babel. As línguas que estão se falando não estamos se entendendo. Não é por aí. Há uma vontade política do Congresso Nacional muito forte. Houve uma renovação de 50% do Congresso Nacional. E aqueles que voltaram estão muito mais ativos nas pautas do governo do que aqueles que chegaram de forma novos agora. Só você vê pelos partidos que surgiram nessa eleição, os novos partidos, ver como é que estão com as condutas deles dentro do Congresso. Então, nós precisamos fazer dar certo o Brasil. Não é fazer dar certo o governo do presidente A, B ou C, não é por aí. Mas fazer dar certo o Brasil. Essas pautas, como a reforma da Previdência, como a pauta da reforma da tributária, a pauta da reforma administrativa que estamos tratando, elas são extremamente importantes. Lógico que temos algumas ressalvas. Eu, por exemplo, sou contra mudar o rito da aposentadoria rural. Eu acho que uma mulher do campo e da cidade com a mesma idade, se você colocar uma do lado da outra, você vai dizer que a outra já é aposentada e que a outra ainda falta muito para aposentar, né? Então a gente tem que tratar os diferentes de forma diferente. Tá. Deputado, felizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa estreia do novo Direto ao Ponto. Eu que agradeço, Maguila, meu amigo de muitos anos, a você, o Vicente, parceiro lá da Frente Parlamentar Agropecuária, nos ajudou muito na formulação aí do texto da 867, que vai ajudar muito ao nosso produtor rural brasileiro. Tá certo. Vicente, muito obrigado. Ok, Maguila, obrigado, deputado. Continuo à disposição. Tá aí, concluímos um novo Direto ao Ponto, com um novo formato, mais tempo, mais informação, mais debate, para ajudar você aí, o produtor rural. Você pode assistir este e outros programas através do nosso site, do Canal Rural também. Um abraço.